Vamos dar assim, são 7 horas e 10 minutos, Gomes. Vamos concluir. Agora eu gostaria que você concluísse em 5 minutos. Você estava contando e eu achei interessante. Achei interessante. Você sabe noções de mandarim, não? Não, palavras soltas, mas o mundo inteiro fala inglês. Mesmo. Qualquer lugar do mundo que você chegar, o chinês fala inglês. Que, aliás, foi colonizado pela Inglaterra. Deve ter alguns parte, chineses. Né? Exatamente, né? Boa parte. Então, aquela história, quem fala inglês é cidadão do mundo. Porque no lugar que você chegar, o cara pode ser alemão, russo e tal. Verdade. Quando você chega, a primeira coisa que ele faz é good morning. Pronto. Então, Pronto, acabou, aí começa. Que bom, né? E quando você vai tratar de negócios em qualquer lugar do mundo, com certeza. Antigamente era o latim, né? Hoje é o inglês. É verdade. Pois é. Mas, Gomes, então, você já contou uma parte de sua história, como você chegou a ser advogado, como você chegou a ser empresário. Mas por que você quer ser prefeito, Gomes? Veja bem, Haroldo. Chega uma idade em nossa vida que você começa a se auto-questionar acerca do que você realmente fez, do que você poderia fazer. E estudando, porque eu sou um franco estudioso. Né? Você continua estudando? Claro. Né? Não pode. Me Fora, né? preparando, inclusive, para fazer um doutorado já. Você não pode parar. E detalhes, meus cursos não são EAD, viu? Os meus cursos, com todo respeito, são cursos presenciais. Aulas 2 vezes por semana. E depois é pesquisa, pesquisa e pesquisa. Quem já fez mestrado e doutorado sabe o que é. Você recebe uma aula e o professor lhe dá a bibliografia e você se vira, estuda. E quando você volta, quem dá aula é você. Opa! E aí ficam 2 catedráticos. E o professor fica lá sentado na carteira. Exatamente, né? Ficam 2 catedráticos, entendeu? Lhe observando, e você quem vai dar aula. Você vai fazer a exposição do artigo que você escreveu, que foi determinado. Então é uma verdadeira defensão de tese, pelo menos uma vez por semana. Você defende uma tese praticamente. Então tem que estudar mesmo. Tem que estudar, não tem jeito. E você não está sendo avaliado por qualquer um. E seu tempo é de 36 horas ou é de 24 horas? Seu dia? Olha, eu durmo pouco. Eu fui dormir ontem 1 hora da manhã, levantei 5 hoje. Porque cada um tem uma formação, entendeu? É diferente. Eu fui habituado a dormir pouco. Então, eu durmo assim 4, 5 horas por dia, né? E levanto, passo o dia bem. Às vezes eu sinto sono, aí eu tiro um sono de 30 minutos, entendeu? Para poder me recompor. Mas eu sou muito parecido com Napoleão. Eu deito em 30 minutos, eu levanto novo. Então, um sono de 30 minutos eu levanto zerado. E aí lavo o rosto e volto para a batalha. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Verdade, mas tem pessoas que conseguem. Mas tem muita gente hoje também, Gomes, que viajar é uma ostentação. Tem gente que viaja e não sabe nem por que. Eu estou em Paris e ele me pergunta, vem cá, você viu o que em Paris? Rapaz, tem uma torre enorme. Sim, mas você foi lá no túmulo de Napoleão? Quem? Eu gosto dessa história. Eu também conheço uma parte da França. E a França hoje deve quase tudo a Napoleão. Quase tudo. Com certeza. Napoleão levou tudo para a França. Roubou também, né? Muitos dizem. O Egito é que diz, né? Diz que até hoje não está satisfeito, né? Roubou tudo. A França hoje é a França antes e depois Napoleão. Agora, Gomes, você ainda não me disse porque quer ser prefeito. Sim. Eu estava tentando, né? Eu me interrompendo. Não, que jornalista é um negócio sério. Fala mais que advogado, verdade, fala mais que professor, entendeu? O dom da palavra não é nem do advogado, nem do professor. A bem da verdade é do jornalista, viu? Enfim, eu descobri que podia fazer muito mais pela sociedade do que o que já fiz, dando 286 empregos direto com carteira assinada, como todo mundo sabe, que esse é o número de colaboradores 286. que eu... Exatamente. Então, eu digo a você com muito orgulho que eu tenho uma folha de pagamento de mais de 350 mil reais por mês. Mesmo com essa mês. crise? Sim. Mesmo com essa crise? Eu continuei investindo. E quem investiu em educação só ganhou. É mesmo? Só ganhou. Quem investiu em educação só ganhou. Então, eu acho que é uma questão de visão.
né? E não adianta você ficar na mesmice, você tem que se renovar mesmo no segmento da educação. Mas aí com o tempo eu posso até falar alguma coisa, fazer alguma explanação melhor a respeito disso, criar um seminário, alguma coisa para a gente falar sobre empreendedorismo, etc. Eu teria o maior prazer. Mesmo com essa crise. Mesmo com essa crise. Agora, Haroldo, só uma dúvida, porque o Dr. Gomes esteve aqui há um tempo atrás e se falava que ele seria pré-candidato pelo Cidadania, pelo Partido Cidadania. O Márcio Reis entrou pelo meio do jogo e levou ele para o PSC. Eu quero saber como é que fica a relação, Gomes, da sua pré-candidatura com o Cidadania, né? Existe algum tipo de apoio, né? Como foi essa relação de saída, né, da quebra de acordo, né, do Cidadania para o PSC? Foi um rompimento amigável? Como é que fica essa relação da sua pré-candidatura com o Cidadania? Bastante amigável. Nós sentamos, conversamos, entendeu? Com o representante local, já conversei com o Kleber, entendeu? Bastante a respeito disso. E ele se mostrou muito solista e entendeu a minha situação, né? Porque tem determinadas coisas que você concorda, tem determinadas coisas que você não concorda. E é natural que você desista desse relacionamento antes de casar, né? Então, é como um namoro, né? Nós estávamos naquela fase, entendeu? De namoro. Pré-nupcial e tal, mas que não deu pra gente seguir em frente, né? Então, eu preferi, sem maiores desgastes, entendeu? Abrir mão. E é um partido bom, tem pessoas maravilhosas no partido. Mas é aquela história, ideologicamente a gente não conseguiu fundir muito, ia de encontro a algumas coisas que eu penso, por conta disso eu preferi desistir. Mas o PSC, foi o que o PSC lhe ofereceu, que lhe chamou a atenção, né, que lhe incentivou você a entrar aceitar o convite do PSC? O que foi que o PSC lhe ofereceu? Segurança. Segurança de... Você precisa ter espaço nos partidos. E eu fui conversar com quem realmente tinha poder de decisão. Eu não sou mais criança para viver iludido com qualquer convite, né? Então eu fui conversar com quem realmente tinha poder de decisão no partido e chegando lá na cúpula do partido, o partido disse, olha, nós temos por hábito assumir compromissos e não abrir mão deles, né? Nós aqui da executiva da Bahia, estadual, aceitamos o seu nome, já fizemos o levantamento, você tem o perfil que a gente precisa, já recebemos o apoio da federal, porém, por uma questão de ética, você vai ter que procurar Márcio Reis em Alagoinhas, que é quem representa o partido. Sim. Se você tiver a aprovação de Márcio Reis, a gente considera isso chancelado. Quer dizer, aí você começa a ver o respeito que o partido tem com uma pessoa que mora no interior, mas que representa o partido. Porque tem uma boa parte do partido que não leva isso em consideração. Então, isso foi preponderante, né? Então, você olha, a pessoa respeita as pessoas. E recebi a garantia da cúpula do partido que meu nome não seria vetado, meu nome seria o meu. Obtivesse êxito ou não. Você tinha medo, no caso, que algum outro partido chegasse na hora H, fizesse algum tipo de acordo, retirasse sua pré-candidatura? Política acontece muito isso. Pessoas do partido. Não, o partido, o próprio Bolsonaro teve esse tipo de problema, Haroldo. Ele demorou para escolher o partido porque ele tinha medo do partido chegar na hora H, receber o dinheiro por fora, no jargão popular, e retirar a candidatura dele. Eu quero saber se o Dr. Gomes tinha esse mesmo... Claro, meu receio era esse. Aí ele disse, olha, eu preciso de um partido onde eu tenha espaço, onde eu tenha voz, onde eu possa também decidir, né? E é como dizia Belchior, né? Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixe que eu decida a minha vida, certo? Então eu não tenho mais idade para ser enganado por ninguém. Então eu achei que deveria migrar para o PSC, recebi o apoio, a segurança do partido, de quem realmente tem poder de decidir, tanto a nível local quanto a nível estadual e federal. Então eu me senti mais à vontade e mais seguro. No PSC eu não corro o risco de ser vetado quando realmente o Gomes, chegar a hora. Você de esquerda, não. Você como candidato, porque as pessoas gostam de polemizar, né? Polarizar. Esquerda, direita, né? Esse Gomes é ultradireita, é centro-direita, é direita. Para você, o que é que... Quando o seu adversário falar disso, esse cara é de direita, rapaz, esse cara é empresário, esse cara veio para aqui para ganhar dinheiro.
Você tem que se preparar, viu? Pro adversário que não vai deixar você... Haroldo, veja só. Na boa não, viu? O político profissional, porque eu não sou político profissional. Eu sou um estudioso de política e sou empresário e sou advogado. Sim. O político que chegar aqui e disser a você que ele é de esquerda ou que ele é de direita, ele é um grande mentiroso e nada sabe de política. Não existe esquerda nem existe direita. Existem as circunstâncias que lhe levam à tomada de decisões, seja de esquerda, seja de direita. Então, aquela história do cara dizer, não, eu sou de esquerda e não me alinho com ninguém que não seja de esquerda, ele não é político, ele não é um ser pensante. Eu chamaria essa pessoa de desinformado, de ignorante, ele não está preparado para exercer um cargo público. Então, tem posições que você vai tomar, mesmo sendo de direita, que vai receber o apoio do pessoal. Tem um viés da Claro, esquerda também. em tudo. Recentemente, o deputado de direita, como dizem, né? Paulo Aze, atendeu um pedido, Gomes, não sei se você sabe essa história, de um petroleiro, estava desesperado, e lá na plataforma, os colegas ligam para... na época da reforma da Previdência. E ele ligou para o pessoal da esquerda, ligou para... Aí um colega disse, você não conhece um deputado lá em Lagoinha chamado Paulo Aze? Ah, esse cara é de direita. Rapaz, liga para ele, pô. Sim. Um carnaval. E ele ligou, Tonho Rato, petroleiro de esquerda aqui em Lagoinha. O deputado ouviu, pediu para ele mandar o material, ele ia analisou e deu entrada na comissão. Se lembra que a Previdência primeiro passou na o relator, e o relator aceitou, votou e aprovou. E milhares, não é centenas não, Márcia, milhares de pessoas petroleiras que já estavam, alguns estavam pensando em suicídio. Imagina o cara sair de 34 mil para 3. Imagina o que poderia acontecer. Então, uma pessoa que é conhecido como de direita resolve um problema de uma pessoa que é de esquerda. Ele mesmo se autotitula, Tonho Rato, sou de esquerda. Eu acabei de lhe dizer aqui exatamente isso. O político que chega aqui dizendo a você que é de esquerda e que nem dá um bom dia ao pessoal que é de direita, esse cara, para mim, ele é um lixo político. Ele não está preparado para nada, nem para a vida. Nem para a vida. Porque você pode até não gostar, entendeu, da pessoa, mas você tem que respeitar. Você vive em sociedade, entendeu? Não é tudo que a esquerda pensa que é ruim, não é tudo que a direita pensa que é bom. Sim. Então eu acho que a sociedade está aí. Você não pode dar esse projeto aqui, foi do deputado fulaninho, que veio do prefeito Beltraninho, eu vou ter que destruir isso aqui para fazer de novo. Meu amigo, o que é isso? Não é isso que você aprende nos cursos de política pública. Você tem que dar seguimento ao que você encontrou. E é por isso que nossas administrações, historicamente, vão sempre mal. O cara tá fazendo esse estádio aqui, mas não tinha que ser aqui, tinha que ser na rua tal. Passa o trator em cima para fazer de novo. O que é isso? Isso é dinheiro público. Olha o respeito. Esse dinheiro é de todos. Então, começa por aí, né? E então, voltando ao questionamento que você fez, por que realmente ser candidato? É porque eu acho que eu tenho muito mais a dar. Eu tenho muita coisa a contribuir com a sociedade. Eu acho que posso fazer mais e melhor do que o que está aí. Eu posso lhe garantir que na história da administração pública brasileira, nenhum partido político, nenhum candidato apresentou uma proposta que chegasse próximo da minha. A minha proposta de trabalho, já disse, é objeto de tese de dissertação, que foi submetida e aprovada com louvor, né? E sui generis, senão não teria sido aprovada com louvor, né? Então, repito, ou a gente arregala os olhos em prol dos esquecidos, em prol daqueles que vivem à margem da sociedade, que não significa ser necessariamente marginal, ou a gente vai ter que criar uma cidade interplanetária para viver. Vou até aproveitar, não me pedir o segredo, mas tem um pré-candidato também do DEM, ouvindo o doutor Gomes, né? Fabrício. Provavelmente também aprendendo, né? O Gomes, né? Não é político, ele já disse que não é político profissional, mas ele quer
estudioso da política. Mas ele que quer é contribuir. diferente, né? Agora, e a sua equipe? Você já tem mais ou menos, caso você se eleja, quem seria a sua equipe principal? Secretário de Fazenda, da Saúde, chefe de principais, gabinete? né, secretário? Principais. Até para montar um plano Já de governo. tem, já tem essas pessoas. plano de sem go- receber salário, viu? O Você plano, disse aqui, viu? Rapaz? o plano de governo, esse já se encontra devidamente pronto. Eu só estou fazendo pequenos ajustes. Quem vai aplicar isso, eu ainda não escolhi detidamente esses nomes. Porque a pessoa vai ter que ter perfil, ou seja, ele vai ter que ser um homem que queira doar o seu tempo em prol da coisa pública. Você acha que vai ter facilidade nisso? Paulo? Se não tiver facilidade, a coisa mais fácil do mundo é resolver. Como? A prefeitura tem funcionários públicos concursados, Tem. capazes, e que eu posso pensar essas pessoas para executar o Pode, projeto pode sim. a custo zero, Pode. porque já são funcionários e recebem da prefeitura. Pois é. Então tem várias formas de você fazer o bolo. Essa é apenas uma delas. Eu estou lhe dizendo que é possível. Eu não vou pagar salário 2 vezes. Você já é funcionário público, você recebe por isso, você tem a formação devida. Eu estou precisando de você. Vem cá, faz favor. Eu estou lhe requisitando. Pode sim. Não só pode, como deve. Não só pode como deve. A valorização do que já existe na casa. Então, quando eu digo a você que é possível e que eu sei fazer mais e melhor, eu só estou lhe dando um pequeno exemplo das grandes mudanças na forma de administrar o município que deverá acontecer. Mas, doutor Gomes, para chegar lá, né, você fala de governo, de gestão, mas para chegar lá, recentemente teve uma pesquisa do Bahia Notícias, a pesquisa Séculos, colocou o pré-candidato Paulo César com ampla vantagem na frente, o Joaquim Neto também com uma certa aceitação da população, o pessoal do PT, você vai enfrentar forças já consolidadas aqui na cidade, né, e que já detém grandes também vantagens. O grupo do deputado Paulo Aze. Paulo também, Aze, né, com Fabrício Faro. Que está ouvindo agora o doutor Gomes. Como é que você pensa trabalhar nesse sentido? É uma preocupação, porque o PSC é um partido que hoje não tem um vereador na Câmara. É um partido que pode emergir agora, né, para algum mandato, alguma coisa eletiva em Alagoinhas. Né? Como é que você vai trabalhar, no caso, enfrentar todas essas forças aí que há vários anos força mesmo, dominam a política aqui de Alagoinhas? A política não é propriedade de ninguém, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vou lhe dar um exemplo bem próximo e recente. O PSL era uma insignificância de partido até Bolsonaro existir. É verdade. Em terceiro lugar, digo e repito, eu não sou político. Eu sou administrador, sou empresário e sou advogado. Essa é a minha formação. A política não pertence a ninguém. Políticos somos todos nós. Se a sociedade quiser a repetição da sua história, esse nome não será o meu. Agora, se a sociedade, como a sua própria dinâmica explica isso, está aberta à mudança, esse nome é o meu. Eu sou o único de todos os candidatos que tem uma proposta séria de trabalho, que estou dizendo que sei fazer mais e melhor. É uma proposta que foi escrita com responsabilidade por ser uma tese de mestrado, já aprovada, diga-se de passagem. Portanto, meu amigo, eu tenho que entrar nesse, abre aspas, ringue, né, para enfrentar os oponentes sem qualquer receio. Nós estamos em condições de igualdade. Eu posso lhe garantir uma coisa. Eu, particularmente, posso lhe dizer que estou melhor preparado do que muita gente que bate no peito e se diz o dono da verdade. Eu tenho propostas para mudar. Essas pessoas que estão querendo chegar ao poder ou que já estiveram no poder, não fizeram nada. Não tem uma proposta, não fizeram nada, não disse ao que veio. Agora todo mundo tem a chave mágica para abrir a porta e resolver os problemas. Os candidatos que você citou aí, né, dos partidos que foi declinado aqui, né, já passaram pelo poder aqui. E não foi uma vez só. E estão aí no poder.
A pergunta é, por que não fizeram algo pelo menos próximo do que eu estou dizendo aqui? Agora todos sabem fazer. Eu acho que é algo que deve ser, no mínimo, questionado. Meu amigo, Alagoinhas tem uma capacidade de autorregeneração fantástica. E a sociedade não é tola. A sociedade tem dado respostas certas, seguras e até inesperadas a muita gente. E a história política mais recente desse país diz isso. Eu tenho algo para lhe dizer. E repito, a minha administração será voltada para as pessoas menos favorecidas. Sim. Deve. São aqueles que realmente... Mas não fizeram. Até hoje não fizeram. Deve, mas não fizeram. Ninguém jamais pensou em fazer política em Alagoinhas da forma que eu estou pensando. Você sabe por quê, meu amigo? Porque essas pessoas nunca passaram fome. Essas pessoas que tem um aí que diz que falta fome. Tem um que... Não precisa dizer o nome, não, rapaz. Essas pessoas tem não passaram político fome. que diz que passou fome. Essas pessoas nunca pisou o pé na sociedade. Essas pessoas não sabem o que é ser negro. Essas pessoas não sabem o que é ser minoria. Essas pessoas não têm parente nem amigo vivendo no literal abandono de tudo. Meu amigo, arrecadando o que Alagoinhas arrecada, com 10% dessa arrecadação, eu mostro a você aritmeticamente e a qualquer um em público que todas as minhas propostas são factíveis e que realmente você pode mudar a cara da cidade em 4 anos. Não precisa mais do que isso. Olha aqui, quem disse isso foi um ex-ministro. Crime controla voto. Ó, um ex-ministro, Jungmann. Crime controla voto. Elege políticos e indica cargo público. Pai, então você vai ser contra tudo isso aí. Então, me diz com quem andas, que te direis quem és. Pois né? é. Então, a minha relação com o bandido sempre foi do sentido profissional, quando advogava no crime. Né? Então, a relação era toda profissional. Você advogou no crime também? Claro, eu sou especialista em crime, pô. E faço bem. Rapaz, e vem cá, e essa Lava Jato não lhe procuraram, não, rapaz? Não, eu não tenho esse conhecimento político rapaz. todo para advogar para essas pessoas desse segmento. Tem advogado aí, Dom, que ganhou milhões. Milhões, Assim, rapaz. com certeza, né? Você não vai trabalhar para... Mas é uma pequena minoria. É uma pequena É uma minoria. pequeníssima. Isso não quer dizer que ele saiba mais direito do Não, que Paulo. pelo Agora, contrário, pelo Gomes, contrário. eu vou aproveitar, porque isso as pessoas me disseram. Tem pessoas investigadas aqui em Alagoinhas pela Polícia Federal. Isso. Tem. E várias pessoas. Mas eu tive o conhecimento que nenhum deles, pelo menos, foi um escritório de advogados de Alagoinhas, que pelo menos desse um conselho, que não acreditasse, eu não confiava no advogado aqui em Alagoinhas, mas ninguém procurou ninguém, rapaz. Ninguém, nenhum desses que estão sendo investigados, e são vários, inclusive tem um preso, mas ninguém disse, espera aí, eu vou ouvir doutor Gomes, talvez não seja ele, talvez eu não confie tanto nele, mas doutor Gomes, quem é o advogado que você me indica? Ninguém lhe procurou, Gomes? Olha, o que está preso, não no aspecto criminal, no aspecto civil, né? Eu fui advogado dele Sim, muitos anos, tudo bem. E eu fui consultado por ele, e eu disse a ele, você vai ser preso. Sim, mas ele e foi aí? preso. E ele foi preso. E o advogado dele foi você? Não. Eu fui aí só que eu não tô eu fui entendendo, consultor antes Sim. dele ser preso. Sim. E eu disse a ele o que ele tinha que ser feito, o que ele tinha que fazer para não ser preso. E você não cobrou nada a ele? Não, eu era advogado dele. Você era advogado dele. E ele, como amigo e tal, Certo. e ele me procurou, pô, Gomes, numa situação, eu preciso conversar com você. Pronto. E aí ele abriu o coração e conversou comigo. Detalhe, nós conversamos num shopping. E não. E aí ele disse, rapaz, o que é que eu Pegou faço? advogado de Eu tô fora. muito temeroso e tal. E aí eu sentei e conversei, olha, você tem que fazer dessa forma, por isso, tal. Eu disse a ele o que é que ele tinha que fazer. Mas ele não seguiu o meu conselho. Nem ele, nem nenhum. Olha, o ser humano é muito avarento. Quando fala em abrir mão de determinadas coisas, principalmente devolver ao erário, fazer uma autodenúncia. É um momento difícil mesmo. É um momento difícil. Não é todo mundo que chega lá, procura as autoridades e olha, eu quero fazer uma autodenúncia aqui. Evitaria a prisão.
Talvez ele evitaria. Não, tenho certeza. Ou o advogado aconselhou ele, não é momento e tal. Eu aconselhei que ele fizesse Logo, autodenúncia. né? Eu disse, olha, se você quiser, a gente pode fazer uma autodenúncia. Expliquei ele como antes de porque já existia. Seria isso bom? Isso já existia o inquérito. Ele mesmo confessar? Claro. Será? É uma das diminuições, entendeu, da pena. Quando você não dificulta a chamada persecutio criminis, né, você vai ter uma dirimente. Eu vou aprendendo latim, é latim, né? Não é grego, não é latim. É latim. Opa, eu tô aprendendo. Quando você se auto-intitula culpado e não dificulta a aplicação da lei, não tem motivos para você ser preso. Você poderá ser preso em condenação final. Sim. Você já está dizendo ao Estado juiz, que você não vai obstar a aplicação da lei, que você não vai cometer o crime contra a administração da justiça. Que não vai fugir. E, portanto, não existem os requisitos do artigo 312 do Código, entendeu? De Processo Penal, que é o ensejador da prisão preventiva da pessoa. Então, se você já está dizendo, olha, fui eu que fiz, foi assim e tal. Então, você vai ter uma pena menor. Você pode, com uma delação, inclusive, diminuir ainda a pena em concreto e você ficar em liberdade. Então, se o nosso amigo aqui, o Argolo, tivesse seguido esse conselho... Eu ia fazer essa pergunta. Entendeu? Você parece que adivinhou. Mas eu fui consultado. Você foi consultado? Eu fui consultado. E aí, só que quando ele foi convencido... Foi um dos primeiros, né? Não sabia o que era uma lava-jato, o tamanho de uma lava-jato, né? Porque eu advogo para um outro segmento da família, não vou citar nome, que é um negócio desagradável dele, né? E na condição de advogado desse segmento da família, por parte da mãe dele, né? Sim. E aí eu fui consultado e disse, olha, tem que ser dessa forma, expliquei direitinho e tal, só que não tinha mais fato novo. Ele demorou demais. Isso, demorou demais. Digão. Porque o advogado dele não era você. Não, se fosse eu o advogado... Pai, você faria exatamente isso. Quando eu fiz especialização em direito penal, né, a delação premiada já tinha sido objeto de cogitação e mudanças do Código de Penal e Processo Penal. E eu tive a oportunidade de conhecer grandes cabeças que já falava disso há 20 anos. Isso foi em função daquela máfia na Itália, aquela justiça? Sim, das mãos limpas. Mão limpa. Exatamente. Enfim, eu acho que existem profissionais e profissionais. Não adianta. Quando você entra Mas Gomes, ninguém chamou nenhum. Será que não tem um advogado em Alagoinhas, rapaz? Não, eu fui consultado. Consultado, mas você não foi. Sim, você porque... não foi. Olha, veja só. Não lhe deram a procuração, rapaz. Não deram porque, veja só, não concordaram com a minha tese. Mas hoje, essas pessoas se arrependem. Ah, com certeza. Sabe, se eu tivesse ouvido Gomes, eu não tinha puxado 7 anos de cadeia. Rapaz, não é brincadeira. Então tem muitas pessoas que se arrependem até hoje. Não sei se vou contar um fato histórico aqui que pouca gente sabe. Houve uma briga histórica de ACM Neto, de ACM velho. Com Pedirujo. Não sei se vocês lembram. Lembro. Então, a tese que eu coloquei para Pedirujo... Eu fui advogado, fui contratado e pago para fazer a defesa. Eu fiz 2 defesas a pedido dele. E fui apresentar para uma equipe de advogados dele. E todos aprovaram com louvor a minha tese. Bom, eu entrei com arguição de suspeição de todo o Tribunal da Bahia. Rapaz, ousadia, viu? Ao fundamento de que todos tinham sido indicados por ACM. Nesse ou naquele instante histórico, porque ele tinha sido muitos anos e tal. E era uma tese fantástica. Só que o próprio réu ficou com medo de abraçar a tese. Eu tenho isso registrado no cartório. Eu tenho isso registrado no cartório de títulos e documentos. Eu registrei essa petição no cartório de títulos e documentos. Então não é o cara que chegou ali e puxou, não. Está registrado. Foi uma tese ousada, principalmente para aquela época. Só que ele não teve coragem. Pois é. Aí ele elegeu a outra... Mas não teve medo do tribunal, teve medo da ACM, foi... Ou do tribunal? Porque, na verdade, o que existia por trás de tudo isso, ele não sentou para conversar comigo, né? Mas todos os advogados foram unânimes e olha, o trabalho de Dr. Gomes é o melhor trabalho. Aí ele aceitou a minha segunda tese e disse, eu quero que você defenda essa. Eu disse, eu não vou defender porque você vai perder.
Aí ele pegou Esmerim, que na época... Esmerim, famoso, né? Na época não era, não. Esmerim não era nada na época. Era mesmo? Não era nada, ele sabe... ele como Sim. advogado e político. Sim, mas olha, ele era um funcionário de pouca significância na empresa de Pedirujo. Sim. Então foi essa brecha histórica cuja tese que ele defendeu, né, foi uma das minhas teses. Só que eu sabia que não ia ser vencedora, porque processo é meta. Processo é meta. Olha, o que a gente pode conseguir, o que a gente pode conquistar, o que é que está factível, o que é que... Isso. Então, eu desenhei. A gente não vai conseguir 10, mas que a gente conseguir 5 ou 6 é bom, né? Eu fui para um quadro e desenhei o passo a passo do processo que ia acontecer de todas as teses. Agora, só por aqui você perde, por aqui você tem sucesso. Você não disse, aqui a gente perde, mas em Brasília a gente ganha. Você não tem essa história também, né, rapaz? Não, eu tinha certeza. Porque agora com esse negócio de distância, né? Aqui a gente perde, mas lá a gente ganha. O que era que ia acontecer? No pior das hipóteses, o Tribunal de Justiça da Bahia todo, sem exceção, tinha que se dar por suspeito, ou então o processo ia ter que ficar sobrestado. Isso. Terminava o pleito e ele não seria processado. Verdade. Mas é o que está acontecendo cada cabeça agora. É uma sentença, né? Infelizmente... Gomes, são 7h41, vamos concluir, tem muita conversa, né? A gente podia passar essa conversa aqui. vai longe. Vai longe, Gomes. Mas vou lhe dar 2 minutos, Gomes. E depois você vai voltar aqui, né? Continuar A gente tem o prazer de receber um de volta, junto com o enorme. Márcio Reis. E a gente aprendeu muita coisa aqui, né, Paulo? Não é o quê? Eu aprendi, você nem tanto, né? Mas eu aprendi. Não, muito, mas né? Patinho de Gomes, ele é criminalista. Especializado eu não pois sou. É, rapaz. Mas, Gomes, vamos concluir, Gomes. Então, Um prazer te ter aqui. eu sou da teoria que a gente pode resolver esse problema que está aí com a receita que a Alagoinhas tem. 10% da receita de Alagoinhas é o suficiente para você resolver isso. Você vai ter que fazer uma cidade do habitat em cada principal periferia da cidade. Fazer um plano diretor da cidade. Exatamente. Voltado para esse segmento social. Então, nessas casas, vai ter que existir toda a infraestrutura de casa, mais quadras poliesportivas, campos, posto médico, posto policial, tudo que uma cidade precisa vai ter lá. Esgoto, água. Entendeu? Água aqui em Alagoinhas é fácil. No lugar que você fura, você encontra. Com certeza. Depois que você trata, o ser humano pode usar numa bolsa em qualquer perigo. Sim. Isso é o de menos, né? Só que aqui falta muita água. Tem muita gente que não tem água. Aqui tem um oceano embaixo. Porque não tem gestão, amigo. O SAAI paga mais de 400 mil reais de energia e a FATEC, a minha faculdade, levou para o SAAI, não nessa gestão, na gestão anterior, um plano de trabalho para que essa conta caísse vertiginosamente. Energia solar? Não, os meus engenheiros... Olha, a FATEC domina a tecnologia do uso do hidrogênio. Rapaz, a gente até já começou de Sobre hidrogênio, hidrogênio. rapaz. Aí eu chamei o prefeito e disse, prefeito, veja só, você compra um motor aí de 500 kVA que vai atender, esse gerador vai atender toda a energia que você precisa e a gente vai retroalimentar ele com hidrogênio. Hidrogênio, Sim. rapaz. Então- Rapaz, que negócio. Que maluquice é essa de Gomes, Não, rapaz? minha não, dos engenheiros que fazem pesquisa na instituição, eu não sou engenheiro. Então eu só levei a proposta como representante e minha equipe de engenheiro foi lá, explicou, mostrou que era tudo factível. Eu cheguei a colocar um carro em cima de um outdoor, mais de 2 meses aqui na cidade, mostrando que... Sim. Enfim, o investimento era esse, você ia comprar um motor desse, que na época custava em torno de 200 mil reais, a gente ia retroalimentar ele com hidrogênio e a conta do E o custo do hidrogênio? O custo, aí Deus dá de graça. Sim, mas você vê o hidrogênio com oxigênio. E aí, como é que você separa o hidrogênio do oxigênio? E água no meio também, né? Não, Juntou da água. Evidentemente que a água, ela é o elemento básico para você separar, né? Sim. O engenheiro, ele quebra a molécula de hidrogênio Sim. e transforma ela em combustível. Entendi. Existe uma fórmula para isso, como Sim, fazer, o passo sim. a passo. Eu não sou a pessoa mais indicada. Não, mas pra dizer. existe, isso é Mas tranquilo. como fazer isso, eu não sei, mas a coisa basicamente é essa aí. Não é nenhuma novidade, não. Não Já há é. muitos anos já, né? Separar Separar o hidrogênio do oxigênio. E hoje
você vê a maioria dos carros no sul do país rodando a hidrogênio, não é um nem dois, não. Eu não tenho muito conhecimento, só se for lá no sul do país, porque aqui demora de chegar. Tem ônibus em São Paulo rodando a hidrogênio. Ônibus, não é um nem dois, não. Ônibus. Eu já falava isso há 20 anos atrás. Hoje tem ônibus rodando a hidrogênio. Enfim, eu vejo isso. Sim. Enfim, o que é que... Não houve vontade política para fazer. Você pagar uma conta de 400 mil, você vai comprar um motor de 200, que na primeira conta que vai chegar, isso paga, vai rodar hidrogênio, que é baratinho, entendeu? E você resolve isso. Mas eu não tenho tecnologia de hidrogênio. Se você botar um motor desse para rodar a gás, Sim. ainda assim você consegue diminuir Sim. sensivelmente a conta. Então falta o quê? Gestão, amigo. Vontade política para fazer. Tem várias formas. Várias. Essa é apenas uma delas. Quer dizer que 30 milhões, mais ou menos 30 milhões, né, cara? Arrecadação mensal, mais ou menos isso. Da prefeitura. Dá um pouco mais. Quer dizer que com 3 milhões você resolve o problema, 50 rapaz? milhões de reais é a arrecadação de Alagoinhas. Mensal? Fora os contratos que vêm de fora. Eu pensei que era em torno, né? Não, Porque tem emenda aí, eu não estou Não, contando não, com isso. Financiamento e Não, tal. não, Não, senhor. o orçamento é 397 mil. Pelo menos Divida desse por ano. 12, É desse dá ano. 30 e poucos milhões. É. 300 Pelo menos o que está na lua. Não chega a 40 milhões. Mas não é só isso, não. Nós sabemos que não é só isso. Não, Não, tem tem outras fora, tem coisas. outras Não, coisas. fala de Mas é receita. recurso É próprio. receita. É receita que entra. Receita própria. Ele não vem para aqui para ser jogado no lixo, não. Não. Vem para ser Eu aplicado. espero que não, É né? receita. Entendeu? É receita. Então, é possível? É possível uma cidade que arrecada 50 milhões em média por mês? Você com 5 milhões por mês, você resolve Oi, o problema. você prepare no seu site, viu? Olha o que ele está dizendo. Né? Que a prefeitura arrecada 50 milhões por mês. Talvez até Joaquim disse, então ele vinha dizer aqui onde é que tem 50 milhões. Né? É só ele mostrar as emendas que ele recebe, amigo. É só ele mostrar as emendas que ele recebe. Emendas, Oh, tem financiamentos também. Sim, e esse dinheiro vem de onde? Vai para onde? Boa pergunta. É receita? Claro que é receita. Isso é o básico da contabilidade. É receita. E a amigo. prefeitura não visa lucro, né? Sim, Evidentemente. não deveria. Não deveria. Gomes, muito obrigado, Gomes. Aliás, vamos dar um minutinho a Márcio. Vamos lá, Márcio, bom dia. Seu presidente do PSC. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos da bancada, bom dia a todos os ouvintes. A gente está nesse cargo aí já há 6 anos, né? O PSC é um partido que realmente ele se diferencia, como o doutor Gomes falou, de dar uma garantia, né? A partir do momento que ele faz um levantamento, um estudo, que a pessoa se identifica com as propostas do PSC. Vocês aceitam ateus, né? Não tem problema, né? Partido social, mas aceita ateu? Não? Deixa eu lhe dizer, no estatuto do partido, Sim. diz que o partido é um partido cristão, Sim. especificamente. E se você não acredita no cristianismo, como você fazer parte? Não, você não fazer parte, mas eu estou falando é do voto. Sim. Eu estou falando é o voto, meu amigo. Entendeu? Agora o que acontece? Vocês aceitam o voto do ateu, né? Não, a gente aceita o ateu até do nosso lado. muçulmano também, caminhando ao nosso lado. do muçulmano, Porque do judeu, quando não se tem fala problema. em governabilidade, se governa para todos. Todos. Né? Aliás, Então, a nossa Constituição diz que o Brasil, né, não tem religião, precisa de religião. Né? não é que ele não tem, ele tem. O presidente da República pode ser ateu, ele se elege. Mas Não tem que ter. olha, a questão. Pois é. Às vezes as pessoas confundem a questão de ser laico, um país laico, como se não tivesse laico. religião. Ele está dizendo que ele tem várias religiões, não é que ele não Pode, tem. e até não tem também, né? Entendeu? Então, assim, pra gente do PSC foi uma honra muito grande quando o Rapaz, você tá com bom candidato, viu? Amém. É o A Lagoinhas tá está com bom candidato. com um bom candidato. A Lagoinhas está com a oportunidade de virar a página. Na realidade é essa. A Lagoinhas está com a oportunidade de virar a página. E Na última eleição, o Novo não se deu bem. Não, Paulo? mas Na última eleição foram os mesmos. Em outros lugares do Brasil, sim. teve a renovação. O Rio de governo. Janeiro, Rio de Agora Janeiro. aqui foram os o mesmos, governador do Rio mais de ou menos Janeiro os mesmos. é do PSC Sim. e tem feito um trabalho brilhante dentro da metodologia que o partido defende. Ser humano em primeiro lugar. O cara gosta de eliminar bandido, viu? É. rapaz? O homem é bom no gatilho. viu? Faz parte dessa questão. Ele é um juiz, né? Então, assim, Sim. ele luta pela justiça. Mas vamos lá. Mas vamos lá. O que é que acontece? Então, a gente ficou muito feliz quando o Dr. Gomes procurou o partido e levado por um deputado, né, do partido que eu conheço de perto,
né, levou com todas as referências possíveis para a estadual. E quando a estadual nos procurou para falar, eu disse, rapaz, não é nenhuma objeção. Né? O que a gente tem que ver é a questão como é que ele pensa com relação aos vereadores do partido, claro. Né? O que é que ele pensa como projeto, se identifica realmente com aquilo que a gente pensa, o que é que ele está aberto. Ele está aberto, né, que é uma coisa muito importante, a entender que, o que é que ele disse, que a gente precisa do contribuinte da esquerda, do contribuinte da direita. É o único hoje pré-candidato que Alagoinhas tem que consegue agregar um relacionamento positivo com os dois lados. Não anda de um lado e de outro. Então, assim, quando você pega que hoje Alagoinhas tem 2 deputados federal... Então, Caio, é a manchete. Gomes não tem lado. Gomes não tem lado. Quando você pega que Alagoas tem 2 deputados federal, um de direita e um de esquerda, que o único pré-candidato que consegue atrair os benefícios desses 2 lados é Dr. Gomes, Alagoas tem que pensar diferente. Não tem como. Você sabe o que é você ter hoje um Joaquim no governo que não pode contar com o apoio de direita por todos os descasos que ele fez e desonra que ele fez a um homem de direita que muito fez para a cidade de Alagoas, que é o deputado Paulazzi? Você sabe o que é você... Depois tem um outro lado que não consegue agregar os benefícios que Joséildo pode trazer para Alagoinhas. Com o Dr. Gomes jamais vai acontecer isso. Porque, inclusive, se você pegar o perfil dele, ele não tem um perfil de saco. Nós aqui da rádio, vamos pegar ele no pé, viu? Tá gravado aqui, viu, Gomes? Tá me dizendo aqui, tá tudo gravado aqui, viu? Então, assim, e além disso, do Gomes, ontem a gente teve a oportunidade de estar com o irmão Lázaro em Feira de Santana ontem, né? O pastor Gomes junto com a esposa dele, a doutora Eva, e um homem, o Lázaro, que tem quase 13 milhões de emenda alocada na cidade de Alagoinhas. Cadê esse dinheiro, amigo? Doutor Joaquim, eu lhe convido a dar essa resposta, né? Cadê o dinheiro das emendas do doutor Lázaro? Não foi aplicado as emendas? Veja bem, vamos lá. Tem emendas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Haroldo. Em primeira mão, para o programa Primeira Mão. Nós temos um equipamento, um ultrassom, que foi comprado com a emenda do deputado irmão Lázaro, na maternidade de Alagoinhas, que custou aproximadamente 300 mil reais. E cadê? Tá usando? Na caixa, a última vez que eu tive lá estava dentro da caixa. Isso, por isso eu lhe perguntei. Se ainda não dentro há mais de um ano, Haroldo. Que administrador é esse? Eu procurei o prefeito e disse, doutor, está lá o equipamento parado. O município está gastando a verba pública, pagando a contrato de empresa particular para fazer os exames. Tem profissional que faz, está parado. Ele ligou na época para Felipe, que era o diretor da maternidade, na minha frente, procurou saber e tal, sobre o equipamento e tal. Felipe deu um feedback a ele, não, acabou de chegar e tal, e vamos ter que divulgar isso, beleza. E aí o Felipe se afastou da maternidade. Isso. E eu fiquei procurando o equipamento. Chegou ao meu conhecimento que o equipamento não estava instalado por causa de um transformador. O homem que é médico, que tem um equipamento de ultrassom para a maternidade e que esse equipamento está parado. A Alagoinhas precisa acordar, é um descaso com o ser humano e com o dinheiro público muito grande. E aí eu costumava dizer o seguinte, eu disse, prefeito, eu vou no material de construção, está difícil, porque o povo está batendo minhas coisas e perguntando, cadê seu deputado? E a prefeitura, infelizmente, com os recursos que Lázaro tem mandado, mandou para Alagoinhas e que discutiu até hoje, não é mais deputado, e a prefeitura com descaso com isso, ocultando. Olha, Irmã Dulce. Vamos concluir, viu, Marcos? Olha, veja bem, o bairro Irmã Dulce, as ruas, as transversais da Irmã Dulce, junto com as principais, a emenda de Paulazzi e de Lázaro. É 700 mil de Paulazzi e meio milhão de Lázaro. E o governo tenta roubar o crédito, o mérito desse feito para ele. Então, assim, é complicado, realmente. Tem alguma placa que diz emenda deputado? Não, a emenda verba federal. Tem uma placa? Não tem dizendo que foi de Paulo, nem diz que é verba federal. Agora, imagine, um homem que teve 22 mil votos, Lázaro teve 22 mil votos em Alagoinhas, o prefeito não conseguiu tirar a credibilidade dele nas últimas eleições. Rapaz, tem 22 mil votos em Alagoinhas e ele é muito grato a Alagoinhas, porque assim, a segunda cidade
Depois de Feira de Salvador. Não, tirando Feira de Salvador, a cidade número 1 em emendas de deputados Molares se chama Alagoinhas. Vamos lá. Um carinho muito especial. Obrigado, e está Márcio. junto conosco. Ontem a gente tivemos uma reunião. Vamos fazer o ato de filiação do Dr. Gomes. Lázaro vai se fazer presente nesse ato de filiação. Vamos deixar a imprensa toda convidada. A gente vai informar o horário, tudo certinho, o local. Se ele cantar alguma música do Olodum, eu vou lá. Ele sempre canta, né? Então Ele sempre canta. E assim, gente, eu queria agradecer a oportunidade. Parabenizar a imprensa que está sendo totalmente imparcial nesse processo de pré-candidatura, nessa questão das eleições. Parabenizar Nós estamos até pensando num debatezinho aqui, né? Isso é importante. A Alagoas precisa conhecer mais a fundo os seus pré-candidatos. Quero mandar um abraço para Fabrício Faro, que está aí nos ouvindo. Picolé, que está também nos ouvindo. Um abraço, Picolé, também. E dizer assim, o doutor Gomes está aí. A candidatura é séria, não é negócio de botar para ver, para testar. É para valer. Para valer. Esse negócio de debate, né? depois vai se unir, vai ser vice de não sei quem. Se a Alagoinhas parar... Você quer ser candidato? Você aceita? Se a Alagoinhas parar, mas se a Alagoinhas parar, tudo que esse homem tem colocado na mão tem prosperado na cidade de Alagoinhas. Meu recado é esse. Eu tenho conhecimento. Tudo que ele colocou a mão, doutor Gomes, nosso pré-candidato a prefeito. E uma coisa eu peço, eu nunca quero ser contra ele, não é advogado contra ele. Não. Se eu tiver um problema, então, eu contrato logo ele. Tá aí, doutor Gomes e PC é uma realidade. 2020, vem aí, 2020 é 20. Opa, é 20 o PC. Olha, eu queria só dizer a vocês o seguinte. No meu modelo de administração, serão escolhidos conselheiros e verdadeiros fiscais que vão trabalhar em todas as secretarias e, evidentemente, dentro da prefeitura, também fiscalizando o prefeito. Esses desmandos que foram noticiados aqui, os nossos conselheiros e fiscais já teriam dito: tem um aparelho lá que a secretaria X não está usando e que precisa ser usado. E aí dizia: secretário, se esse aparelho não estiver funcionando daqui a uma semana, eu vou mandar suspender seu salário até que funcione. E se o senhor permanecer assim, o senhor está fora. É assim que É assim que funciona. Mas não é empresa privada, não. Mas é assim que funciona. Viu? É assim que funciona. Mas tem pedido do vereador. Não, peraí, rapaz. Não, é assim que funciona. O secretário é um cidadão que é escolhido pelo prefeito para exercer mas aquela atividade. Mas apresentado para as pessoas que lhe ajudaram a eleger. Sim, mas veja só, uma coisa é você me apresentar José da Silva para ser meu secretário. Eu gosto muito de você, respeito muito você. Ótimo. Agora, outra coisa, José da Silva está procrastinando de forma perversa a atividade da administração pública. Em homenagem à nossa amizade, eu vou manter ele lá. Não, absolutamente não. Eu vou pedir perdão a você e dizer: olha, eu sinto muito, mas essa pessoa não tem perfil, eu vou ter que substituir ele. Tá bom. Mais uma vez, obrigado, Márcio. Vamos abrir o baú aí, não. Agora já tá na hora do baú. Haroldo, antes do baú, uma última notícia aqui com relação ao Atlético de Alagoinhas, viu? Provavelmente o Albino Leite vai ser o próximo presidente do Atlético. Opa, de novo, novamente, outra vez. Albino, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Acho Atlético. uma boa escolha, que experiência tem. O Queiroz realmente disse que não tem pretensões de disputar a presidência. O Atlético não tem candidato. Eu não sei se Gomes vai entrar, né? Mas isso é lá para Paruana. 10 anos pro Atlético sem receber um Você o quê, rapaz? 10 anos. Você advogou, foi? Quando o doutor João era vivo, o advogado do Atlético era eu. Eu fiz uma infinidade de sustentações orais no tribunal. Nunca lhe deram um centavo, rapaz. Não, é porque foi a minha colaboração para o clube. Sei. Você era um torcedor de Alagoinhas. Exato, o clube, eu não era advogado da prefeitura nem nada. Sei. Eu era amigo pessoal, entendeu, de doutor João, como sou da família até hoje, né? E ele mandava só o motorista me levar para fazer a sustentação oral. E eu fiz várias, não foi uma nem duas, não. Que bom. Então,